Oi, eu sou a Gabi Almeto e hoje vamos de Vale a Pena Ler Filhos do Acordo, da Thaís Lopes. E sim, hoje o assunto são aliens. Eu sei que esse é um canal focado em fantasia, eu sou a garotinha da fantasia, mas esses aliens me conquistaram e eu quero compartilhar um pouco com vocês. Eu já fiz um vídeo de Vale a Pena Ler Corte de Sangue, da Thaís Lopes, que eu vou deixar aqui. E Filhos do Acordo segue um pouco o mesmo caminho de Corte de Sangue, que são vários casais e uma mesma história. Só que aqui é um pouco complicado, pois algumas informações, alguns personagens vão aparecendo nos livros, eles são importantes. Então, gente, esse vídeo vai ser um caos de informação, mas confie em mim que vai dar certo. Mas antes, é claro, de começar a contar histórias, eu vou dar um contexto geral, que nesse mundo que ela criou, existe, como vocês podem notar, vida fora da Terra, muita vida. E ali eles criaram o Acordo, que dá nome, Filhos do Acordo, que ele é tipo a ONU dos planetas, porém só pode participar quem tiver tecnologia o suficiente para ir para o espaço. E a Terra é um lugar uma zona meio complicada, porque eles têm tecnologia suficiente para sair a ponto de eles serem notados, mas não para fazer contato suficiente para eles entrarem nos Filhos do Acordo. Ou seja, a Terra não tem nenhuma lei o protegendo, o que já vai gerar o grande problema da história. E eu vou pedir para vocês tomarem um pouco, uma certa atenção, tá? Porque algumas personagens vão aparecer no primeiro livro, depois vão voltar no segundo. São informações assim que vocês... Gente, vai ser o caos. Mas segura na minha mão, esse vai ser o treinamento. Se eu conseguir, a Agência Prime sai, tá bom? Se eu conseguir 7 livros, eu consigo 10. Ah, e um ponto positivo, tá? O nome dos livros são o nome dos aliens. Então, o primeiro livro é o Kernos. A gente vai conhecer uma personagem com um nome, assim, lindo, deslumbrante, um dos mais bonitos que eu já ouvi. Gabi. E ela tá num bar, numa festinha de despedida com a sua prima, que ela vai mudar de cidade. A prima dela, ela tá um pouco mal porque ela terminou com o namorado. E esse ex aparece, ele quer tentar falar com ela, só que a Gabi, ela fala tipo, vai embora, briga com ele, encosta nele, isso é um ponto muito importante, tá? Não sei se eu vou pegar essa informação vai pegar, mas... E quando ele tá saindo, ela tem a impressão de ver algo brilhando no braço dele e ela acha assim, tipo, que ela bebeu demais. E ela tá indo pra casa quando, do nada, ela é abduzida. Ela está, de repente, em uma nave com criaturinhas verdes cutucando ela e várias garotas assustadas. E aqui eu vou ter que fazer um disclaimer rapidinho, que uma delas é a Suelen, e segura esse nome que é importante. Outras garotas, uma delas vai aparecer ao longo da história, mas eu já esqueci o nome dela. Ela tá escrita, mas eu esqueci. A Gabi acaba sendo comprada por um alien assustador. Ele é vermelho, com umas linhas pretas, parece um demônio, assim, forte. Eu já tava, gostei. E de cara, ela percebe que tem algo estranho, porque ele alegou que ele foi ali, naquele lugar, justamente para comprar uma humana. Porém, ele não tá preparado por isso. Ele começa, tipo, a dar roupa dele, fala, tipo, não tem lugar. E ela começa a falar, tá, tem algo estranho. E do nada, assim, ela joga a verdade e fala, tá, você não foi lá ele comprar, você tá, na verdade, você encontrou isso por acaso, você queria disfarçar e acabou me comprando. E o alien faz, tipo, como assim? Humana. E esse só é o primeiro momento das humanas descascando aliens, tá? Porque a gente é incrível. Mas eu vou voltar para a história. Depois de muita discussão e alguns hotes entre os dois, a Gabi acaba descobrindo que ele trabalha pro Acordo, mais especificamente, ele tá tentando acabar com as abduções terráqueas, que são muito mais comuns que a Gabi imagina. E ela decide ajudar, afinal, ela foi abduzida, ela quer vingança. E nesse meio tempo de investigação, a Gabi, ela descobre que ela consegue acessar a rede de informação, a internet do Acordo. Mas não é, tipo, como a gente. Ela é quase uma hacker naquele mundo. Ela consegue entrar em qualquer sistema, porque ela vai descrevendo que ela, tipo, tá, é só você não ir pelo caminho óbvio, você dá uma volta maior que você consegue entrar. O que eu chamei carinhosamente de jeitinho brasileiro, porque ela é brasileira e ela consegue invadir todos os lugares, ela consegue pegar pistas. E ao longo da série você vai vendo que todo mundo tá tentando fortalecer esse sistema pra ela não entrar mais. E ela sempre consegue invadir. Humanas causando terror nos aliens. Adoro. E enquanto isso, é claro que tá tendo ali uma relação maluca, uma tensão sexual com o Kernos. E ali vai ter muito hot. O hot começa em 20%, que eu falei tipo, o quê? Como assim?
Aqui alguns hots, não todos, eles acontecem bem rápido. Mas adorei a história. A história da Gabi e do Kernus é mais uma coisa introdutória. Ela vai ter um pouquinho mais de explicação. O que, de fato nenhum, é algo ruim, gente. É o primeiro livro. Essa é a função. Explicar o mundo para depois começar o expandir. Então, eu adoro os dois. Eles vão estar presentes em praticamente todos os livros. Eles vão formar uma força-tarefa para acabar com as abduções. E os dois, eles são, tipo, os líderes. Eles são muito legais, muito fofos juntos. Foi um começo, assim, que falei... Ok, eu gosto de aliens e eu quero mais. O que nos leva ao Darius. Darius é o irmão do Kernus e ele é azul. E não, eles não são meio-irmãos. Existem ali uma explicação sobre a cor deles, mas eu não lembro. Aqui a protagonista é a Tati e ela acorda. Ela está sendo mantida em experimentos pelos aliens e ela acha que ela tá sonhando. Ela tá escapando da dor e ela vê um alien gostosão. E ela fala, é um sonho erótico. Deixa eu pegar ele. Sim, o primeiro capítulo já tem pegação. E ele pega, se esbalda, e aí ela percebe que não é um sonho. Então, vamos lá, que essa parte vai ser um pouco complicada, tá bom? O Darius salvou a Tati, ela tava servindo de experimento, ele invadiu a nave e roubou ela. E ele sabia disso por conta da Suellen, lá, sabe, do primeiro livro? Que ela tava lá, uma das personagens que eu mandei guardar o nome. Então, ela ajudou a desmascarar um dos vilões dessas abduções. Vou explicar mais depois. O importante é que ela comenta, fala, olha, tem uma humana gritando lá, com muita dor, e ele vai atrás, salva ela, porém eles são caçados e ele acaba se escondendo numa estação de mineração abandonada. Claramente, eles estão malucos um por outro, mas o Darius sempre acaba se afastando, o que dá muita raiva, tá bom? Mas o importante é que a Thaís não passa pano pra babaca, tá? Ele foi babaca sim, ele vai ser punido por isso pela sua garota, tá bom? O importante é isso. Nesse meio tempo, eles vão receber a ajuda do Drake, e ele é um pirata, mais especificamente o pirata que acolheu a Suellen há muito tempo atrás. Então, eles tinham meio que um projeto, eles vendiam a Suellen para esses aliens verdes, e aí eles invadiam a nave, rastreando a Suellen, capturava ela e vendia as outras garotas para pessoas melhores. Mas a Suellen acabou vendendo informação pro Darius. Então ela acabou traindo o Drake e ela foge. E aí a história dela vai ficar perdida por um tempo. O importante é isso. Ela traiu o Drake e ela não pode mais ficar com ele. E agora ela é uma humana perdida no mundo. Aí vai fazer sentido essas informações. Calma. A Tati, ela tá, assim, putaça com o Darius. Porque ela gosta dele. Então ela começa a fazer algo que eu não gosto muito na realidade. Mas no livro eu passo o pano, que é fazer ciúminho. E ela usa o Drake, que ele é um alien, gente. Cabelo azul, verde, com escama, dente pontiagudo. E o Darius fala, tipo, você pode fazer o que você quiser, mas não encaixa. E aí que começa a história que esses aliens não encaixam. Por que, Gabriele? Como? Essa vai ser a pergunta que vai perdurar um longo tempo. Eu gosto da história, porém o que estragou ela foi um pouco desencontrado. A sinopse diz que a Tati, ela tem um problema de saúde que vai arriscar a vida dela. Então, em todo momento, eu tava lendo, eu vi as dicas e eu falei, tá bom, em que momento vai ser revelado? Porque a forma que é dada a sinopse parece que vai ser a grande trama da história. E não foi. É mais ou menos assim, meu Deus, você está doente. A solução está aqui. Então, foi no mesmo capítulo. Então, todo aquele drama que eu tava esperando não aconteceu. Então, esse foi o único pontinho que eu não gostei. Fora isso, a gente tem a volta da Gabi, sendo a voz da razão, esfregando a cara do Darius, assim, fala, filho da mãe, olha suas ações. Amo ela. O próximo livro é um conto bem curto, entre uma brincadeirinha 3 do Darius, da Tati e do Itori, que é o próximo personagem que vai ser tratado. E eu não tenho o que falar, gente, é um conto de pegação. Precisa ler? Não. Mas eu amei, viva a pegação. O meu único defeito é que eles fizeram duas, aí ameaçaram a terceira, e acabou. Eu queria ter lido a terceira. Gabriele, você já leu 2, quero mais. E agora vamos para o terceiro livro, que é Itori. O Itori trabalhou por um tempo para os piratas lá do Drake, do segundo livro, e ele se envolveu com a Suellen. Depois ele sumiu, a deixando pensar que ele estava morto. Mas na realidade ele trabalha por acordo e estava tentando pegar informação. Lembra que ela traiu o Drake? Então, alguns anos se passaram e ela acabou virando meio que uma mercenária, meio uma caçadora de recompensa, não lembro mais exatamente o que era. E ela tem o mesmo objetivo que a força-tarefa: acabar com a abdução de terráqueas. Só que ela acaba sendo pega pelo acordo. Com a sorte que ela foi pega pelo Itori, e ele acaba oferecendo um acordo para ajudar eles em alguns trabalhos.
E ela não quer, mas ela não pode negar que a força-tarefa tem muito mais recurso que ela, então ela acaba aceitando, porém, ela vai ter que trabalhar com o Ittori, o que é uma quebra de confiança que ela não perdoa. E aqui a gente vai ter um grande acréscimo chamado Nasci, que é o lado obscuro do acordo, um grande amontoado de asteroide onde existe todas as coisas terríveis, erradas que podem acontecer. E ali a gente vai conhecer a Pri. Eu não vou arriscar falar o nome dela, tá bom? Mas ela vende informações. Eu queria muito uma história dela, porque ela é meio pele roxa, cabelo branco, parece ser tentáculo. Pra mim ela é Úrsula, então eu queria muita história. Mas ela vende informação, ela negocia, e ela acaba dando algumas dicas pra Suelen encontrar uma nave cheia de humanas. Então ela vai lá. E a missão é entrar nessa nave e pegar informações. Mas a Suelen, ela fala, não, eu vou salvar todas. E aqui é onde a gente vai ser apresentado a Thalita, uma personagem que vai ser importante. Então, ó, segura o nome. E eles levam elas pra super tarefa, e quando eles resgatam os humanos, eles dão duas opções. Eles podem ter a memória apagada e voltar pra Terra, ou eles podem permanecer no acordo, porque a Gabi, ela sempre acaba encontrando um espacinho pra alguma humana pra trabalhar ali. Eu gostei da história, eu achei divertido. Agora, é uma história sobre segunda chance. E a Thaís, ela faz muito bem esse tipo de casal. Ela coloca motivos que a gente fica com rancinho ao mesmo tempo que a gente entende. E eles sempre acabam usando uma desculpa boa, sabe? Mas aqui eu vou ter que admitir uma coisa, que eu bati muito a cabeça pra lembrar o que eles fizeram nesse livro. Tá? Eu não lembrei. Mas foi o único livro que eu não consegui lembrar. Pra uma desmemoriada que leu esse livro há 6, 7 meses atrás, uma vitória. Sabe o que também vai ser uma vitória? Vocês se inscreverem aqui no canal. Se vocês gostam de livro de fantasia, se vocês gostam de aliens, vai vir vale a pena ler, vocês me aguardem. Então, para não perder, já se inscreve no canal. Se você já for inscrito, pega esse link e compartilha para todos que você conhece. E se você está se interessando por essa história, todos os links, incluindo do box do livro, vai estar aqui na descrição. Então, se você quiser comprar, se interessar, por favor, usa meu link que vai ajudar bastante. O quarto livro dessa série é Dravos. Lembra aquelas garotas que eu falei que vão ser importantes do livro 1? Então, uma delas se chama Jéssica. Ela foi comprada por um mercenário que ele é, assim, assusta todas e tem uma reputação horrível. E ela é uma personagem que ela ainda tá em negação, sabe? Ela não quer saber de nada do Alien. Mesmo ela tendo sido comprada, ela fica presa no quarto dela, ela se recusa a sair. Ela não quer saber de nada, ela não quer aprender nada. E ao longo da história você percebe que ela se ferrou muito. Poucas coisas, tipo, não aprender a lidar com a porta, coisas minúsculas, mas você percebe que ela se recusou tanto a aprender que ela tava sofrendo desconforto. Até que ela acaba saindo um pouquinho da nave e ela encontra um gatinho roxo, com asa, que brilha no escuro. E essa é uma das partes que eu acho mais legais, que tá todo mundo, tá todo mundo olha e fala, meu Deus, isso é uma espécie desconhecida, a gente não pode ficar, e ela tá tipo, gato. Esse encontro com esse gato foi o pontapé pra ela começar a abraçar a nova realidade dela e entender e se aproximar do Dravos, porque ali, assim, por mais que ela ainda esteja meio reticente, ela sente alguma coisa por ele, mas ela tenta ignorar. Mas conforme eles vão se aproximando, mais coisas vão acontecendo. E eu vou dizer uma coisa, gente, Dravos é assustador? É, mas pro povo, pra pessoas que ele gosta, ele é um grande fofinho, gente, ele é um amor, tá? A maior parte é meio que fama, não, né, porque a gente começa ele destruindo uma nave e matando um monte de gente. Mas elas mereceram. Mas vamos lá. Essa aqui é uma história que, quando você lê, ela não vai ser tão ligada quanto o resto, tá? Então essa história, ela não vai tratar muito das terráqueas, mas ela vai tratar sobre outra coisa. Porque lá no livro da Suelen, a Pri, ela já falou uma coisa, falou, olha, eu vou ajudar vocês a acabarem com as abduções, mas vão ser de todas as abduções de espécies sencientes, que são as que pensam. Todas. O que já dá ali um indício de que existem não só humanas sendo abduzidas. E aqui a gente vai aprofundar mais. Eu ia dar um spoiler, tá? E um ponto importante, o Dravos é um personagem muito importante pra Prila, eles são praticamente irmãos, eu acho muito legal isso. Aqui é uma história que ela fica um pouquinho mais afastada, ela tem acesso, ela tem, assim, ligação com a força-tarefa, mas ela é um pouco mais focada em aprofundar sobre essa abdução das outras espécies. E eu considero um prelúdio da série Eclipse, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Porque aqui é onde a gente se aprofunda um pouquinho mais sobre o lado obscuro desses
espaçonave e eu adorei, é o meu favorito. Claro que, obviamente, não é porque tem um gato. Vamos pra próxima, cara. Nossa, essa vai ser difícil. Vamos lá. O próximo livro é Verta. Lembra da prima da Gabi, a Carol, lá do primeiro livro? Então, ao longo da história, ela já andou aparecendo em alguns capítulos, mas agora eu vou dar um pequeno apanhado no que aconteceu. Vamos lá. Ela descobriu que o ex dela era um alien e estava se alimentando dela e ela poderia ficar uma marionete, um zumbi, se ele não se controlasse ou que ele não estava se controlando. Então, ela terminou, deu uma grande confusão. MIBs, Homens de Preto, apareceram, mas ela não conseguiu apagar a memória dela, igual a da família, porque essa espécie, conforme se alimenta, ela vai passando seus poderes. E a Carol, ela pegou esses poderes. Então, lembra lá no livro 1 que a Gabi, ela vê o braço do ex brilhando? Era escama. E a Carol, ela tem isso. Por isso que ela não consegue apagar a memória. Mas essas pessoas vão atrás dela e convidam ela para trabalhar com eles, lidando com a relação humanos e aliens. E eu chamei de MIP, mas eu sei que não é, mas, gente, pelo amor de Deus, é muito MIP. Até em algum momento ela faz essa brincadeira. Mas vamos lá, né? Dei o apanhado. Aqui, gente, já é o 5º livro, já passou vários anos. E chegou o momento deles tentarem implantar as regras para parar as abduções. E eles precisavam de uma humana para isso, e a Gabi escolheu a Carol. Só tem um problema. Ela vai ter que trabalhar com isso. O que ela abre um escândalo. E ela consegue se livrar um pouco dele, porque o Kernos, sabe, lá do primeiro livro, ele tem uma boa influência no acordo, ele trabalha lá, ele tem o seu espaço lá, então ele consegue outra pessoa, o primo do ex. Menos pior. Só que o ex, ele vai junto, então ela vai ter que lidar com 2 pessoas que se alimentam de energia, assim, ó. O caos. Só que chegando lá no acordo, eles falam, ó, então a gente vai ter que precisar de uma prova, a gente vai te dar uma missão, que é encontrar o responsável pela abdução. Algo que nem a Gabi conseguiu fazer. E ela claramente é algo pra ela falhar e continuar as coisas do jeito que ela tá, mas ela tá sangue no olho e falou, tá bom. Então, inicialmente, eu achei que seria uma história de segunda chance, o que eu não gostei muito. Porém, ela foi para um outro caminho, o que eu gostei muito. Mas agora eu vou dividir a minha opinião em 2 partes. Porque existe o casal e existe a história ligando com tudo. Eu não gostei muito do desenvolvimento romântico. Eu acho que... Ai, sei lá. Não gostei. Não... Sei lá. O final ainda que é tipo... Não é um beijo, aquela coisa que a gente gosta, tipo falando sobre a história. Meu Deus, gente, que coisa deslumbrante. Sabe o que é você pegar o que a gente aprendeu em toda a série e usar aqui? Foi maravilhoso, incrível. E eu fiquei naquela coisa, tipo, cara, a Gabi não conseguiu. Como ela vai conseguir? E ela conseguiu. Ela... Não vou dar spoiler, mas ela foi para muitos lugares, apresentou muitos lugares, se aprofundou em Nasce e foi maravilhoso. Só que surgiu uma dúvida. Ainda tem 2 livros, esse é o 5º. O que vai tratar? Sabe, a história em si aparentemente está fechada. Assim, o que a Thaís está tramando? E é o que a gente vai descobrir em Drakor, que é o Drake, tá? Pra quem não entendeu. Então, é o momento de descobrir o que não encaixa. E é claro, assim, que essa foi a motivação da leitura. Sou safada, desculpa. Lembra da Thalita que foi resgatada pra Carol? Ela escolheu trabalhar com o Drake. Ela aprendeu a dirigir a nave. Ela gosta da vida dali. Ela já tá trabalhando há 1 ano. Até que todo mundo começa a excluir ela, a deixar ela trancada no quarto, não falar com ela. E ela começa a falar, tipo, o que tá acontecendo aqui? Ela quer fugir. Só que ao mesmo tempo, a gente tem uma relação ali com o Drake que é aquela coisa, tipo assim, eu quero. Ele também quer, mas a gente não dá um passo à frente. E eles começam a ir em missões especiais, eles começam a sair muito machucados, inclusive o Drake. O Drake, ele não quer ser cuidado, então ela começa a cuidar dele. Então ela começa a falar, mãe, me conta o que tá acontecendo. E é o momento em que ele revela muita coisa. Existia uma pequena ponta solta que a Thaís veio e puxou e criou uma história. Eu achei muito gostoso, vai se aprofundar mais na abduções de terráqueas, então é um pouco complicado. E é um momento que de repente eu tava tipo, comecei a passar pano. Assim, o Drake, ele não é culpado, mas
Ele faz coisas que a gente começa, tipo, tá, tudo bem, eu entendo, sabe? Assim, passo meu pano pra você. É sério, eu gostei muito da história. Eu realmente tava receosa, eu achei que ia ser uma grande encheção de linguiça, mas ela soube trabalhar, ela soube usar essa ponta solta, tanto puxou pro próximo livro, porque eles perceberam que pra resolver o problema, eles precisariam de alguém muito importante que vocês não vão saber quem é. Quer dizer, vocês vão saber quem é porque eu vou falar o nome dele, mas vocês não vão saber o que significou porque eu deixei ele de fora pra não estragar pra vocês tanto, tá bom? Mas eu esqueci de falar um motivo, tá? Realmente não encaixa? Não encaixa. Vou contar o motivo? Vai ler pra descobrir. O que nos leva ao 7º e último livro, Arsène. Vamos falar do livro do vilão. O que ele fez? Não vou contar, vocês vão ter que ler o livro da Gabi. Eu comecei com medo, porque afinal, gente, ele é o vilão, ele fez muita coisa errada. E como eu vou aceitar esse babaca? A Renata, ela foi paga pra recuperar o Arsène da prisão. Ela não gostou disso, mas ela sabe a motivação do Drake e ela entende. E ela fala, cara, a gente precisa fazer isso. E ela tira ele da prisão do jeitinho brasileiro. E humanas, gente, o verdadeiro terror dos aliens, porque elas conseguem se enfiar em tudo. E elas têm um método que é pensar o óbvio, o que os aliens muitas vezes não faz. E do jeito que eu tô falando, pode parecer meio forçado, mas na história funciona muito. E aqui, assim, existe a resolução do livro do Drake, que... O livro do Drake, ele teve esqueci a palavra. Uma resolução temporária, e aqui eles vão tentar a permanente junto com o Arsène. O vilão foi redimido de maneira espetacular. Chegou um momento que eu falei, cara, eu entendo que ele fez coisas horríveis, mas eu também entendo o motivo. Então foi muito interessante. É um personagem muito legal. E eu só tenho um defeito, e esse aqui a gente vai entrar aqui, porque eu não gostei de como a Gabi é relacionada. Ela tem uma história com o Arsène, e é claro que ela não tá feliz. Tá? Ela está no espaço por conta dele. Ele ferrou a vida dela, ele ferrou a vida de muitas, e agora ele tá livre. Então, nesse livro, ela é retratada como uma grande chata, que só sabe reclamar do Arsène, mas isso é chato, mas ao mesmo tempo é legal, porque muda de ponto de vista, porque a Renata, ela já tá um pouco mais apegada ao Arsène, e ela é o ponto de vista dela, e ela acha que a Gabi tá sendo chata, mas a Gabi, ela tem razão de estar triste. A Renata teve a vida indiretamente destruída pelo Arsène, a da Gabi foi diretamente. Tá? Não vou dar mais spoiler que isso. Eu achei a história bem interessante, bem divertida. Foi um final maravilhoso. Ele terminou com tudo amarrado, sabe? Não tem pontas soltas. Porém, existem pontas que podem ser puxadas. Tanto que existe a nova série, que é Filhos do Acordo Eclipse. São histórias que vão acontecer em Nasci, não sei falar. E o livro 1 já tá pronto e Só que eu não vou falar sobre isso porque é Filhos do Acordo, ponto final, sem eclipse. São livros narrados em primeira pessoa com um ponto de vista totalmente pelas mulheres. E um ponto que a ser acrescentado, como eu já falei antes, elas tendem a aparecer em outros capítulos dos outros livros. Então, por exemplo, na Gabi aparece a Carol, aparece a Suelen. Então elas sempre fazem umas apariçõezinhas que eu achei muito legal. Às vezes corta um pouco a história, mas elas são importantes. Um bom exemplo é a Carol. Ela aparece no livro 5, mas a história dela é contada ao longo dos outros capítulos de uma forma que não é pesada, mas a hora que chega no livro dela, a gente já mais entende onde ela tá, o que ela é. É bem mais fácil do que você explicar o que aconteceu nos últimos anos. Eu achei muito inteligente. Diferente da maioria dos livros da Thaís Lopes, os capítulos são curtos, tá? Então são, assim, rápidos de ler. E como sempre, gente, a narrativa dela é maravilhosa. Eu tive que me segurar pra não ler tudo de uma vez. Eu li num ritmo saudável, tá? Teve alguns meses que eu li 2 por mês, tá? Mas a maioria eu li 1 por mês, totalmente saudável, tá bom? Em 1, 2 dias, aí não é tão saudável, mas a série foi. Todos os livros têm pegação, outros mais, outros menos. Eu acho que o do Darius é o que tem mais, mas eu não contei pra ter certeza, tá bom? Eu tô fazendo o quê? Dando a opinião que eu tirei da bunda. Todos são extremamente maravilhosos, bem explicados, mas o meu favorito foi o do Arsène, porque aqui eles usam um brinquedinho, assim, que eu não vou falar o que é, mas tá na capa. E eu mexeu comigo, gente. Eu falei, adorei. Já ficou claro, mas vou ressaltar mais um pouquinho. Leiam o livro na ordem. E eu sei que pode assustar, afinal são 7 livros, e eles têm mais ou menos 200 páginas. E assusta um pouquinho, né? Mais de 1000 páginas, 1400 páginas, no mínimo. Assusta, eu sei. Mas, gente, já tá completa. Elas são fáceis de ler. E
Olha, eu fui lendo mais ou menos uma vez por mês e foi uma experiência incrível, maravilhosa. E mesmo não sendo fã de Alien, eu amei. Ai, Gabi, mas eu não gosto de ficção científica. Eu também não. E eu amei. Deem uma chance, pelo menos ao primeiro livro. Se vocês não gostarem, desistam, mas pelo menos vocês tentaram. Se você já conhece Filhos do Acordo, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa que eu sei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Logo, logo tem Vale a Pena Ler de Agência Prime. Também livros de Alien, porém que eu me recuso a acreditar que eles são Alien, eles são criaturas místicas. Mas continuando, se você já for inscrito, pega o link desse vídeo ou de algum que você goste muito, compartilhe para todos os seus amigos. Todos os links dos livros que eu falei aqui vão estar aqui na descrição, incluindo o box, tanto pelo Kindle Unlimited quanto pela compra. Mas se vocês forem comprar, usem meu link. Eu sou uma autora publicada e meus livros também estão aparecendo aqui embaixo, tanto pela compra do e-book quanto pelo Kindle Unlimited. Eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!